Esse é mais um estudo bíblico que nós realizamos em nossa congregação, sempre às quartas-feiras, né? Nós dedicamos um tempo para nós orarmos juntos e para nós termos um momento de louvor e também de estudo bíblico. E desde o princípio do ano, nós nos propusemos a estudar o Credo Apostólico, né? Aquele documento histórico da fé cristã, dos mais antigos, né? E a gente entende que o estudo do Credo Apostólico ele dá para a gente as bases da fé cristã, através das quais a gente pode encontrar desdobramentos práticos muito relevantes para as nossas vidas. Então, o que a gente faz, né? Sempre fez, né? Às quartas-feiras a gente sempre pegou uma porção do Credo Apostólico e meditou nessa porção do Credo Apostólico e também tentando trazer algum link com a nossa vida prática. E hoje nós estamos na sentença que fala sobre a concepção virginal de Jesus, né? O Credo Apostólico afirma: crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E em seguida ele afirma: crê em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi o senhorio de Cristo, foi o último estudo que nós fizemos há 15 dias atrás. E hoje nós pretendemos trabalhar na questão que Jesus Cristo, ele foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Geralmente esses estudos bíblicos, eles acontecem às quartas-feiras, às 20 horas. Excepcionalmente ontem não aconteceu por causa de uma pequena dor de garganta que eu estava enfrentando aí, mas já passou, graças a Deus. Então, antes de nós iniciarmos o nosso estudo bíblico, eu gostaria que nós fizéssemos uma oração a Deus. Nós vamos pedir ao Senhor iluminação, entendimento, para que possamos compreender a verdade exposta na palavra de Deus e sermos edificados por ela. Então, convido você, na sua casa, a orar junto comigo. Daqui a pouquinho a gente vai abrir a Bíblia, a gente vai meditar em alguns textos bíblicos e eu espero que esse seja, de fato, um momento edificante para a sua vida. Pai, eu te louvo, eu te glorifico por estarmos aqui, apesar da distância que nos separa, apesar de nós não podermos nos reunir presencialmente, o Senhor nos presenteia com esse momento para nós podermos meditar na Tua Palavra. Eu espero, Deus, sinceramente, que para a honra e para a glória do Teu nome, cada pessoa que estiver vendo esse vídeo, quer seja agora ao vivo, quer seja depois, quer seja também nas demais redes sociais, essa pessoa possa ser edificada por Ti, ela possa alcançar crescimento espiritual e principalmente, Senhor, conhecimento salvífico. O objetivo pelo qual nós estamos aqui também é para falar da Tua Palavra no sentido de evangelizar, de proclamar o Teu Evangelho, a Tua salvação. Então nos ajude, nos oriente e nos dê graça, Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, o texto bíblico que eu gostaria de ler junto com vocês é o texto que se encontra em Lucas, no capítulo de número 1, a partir do versículo 26. Eu já vou ler esse texto a partir do versículo 26 até o versículo de número 35, que é a passagem que fala da predição do nascimento de Jesus e como as coisas elas aconteceram. A palavra de Deus diz assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e chamado Filho do Deus Altíssimo, Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso,
pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Falar sobre a concepção virginal de Jesus é um assunto muito importante, porque ele fala para a gente da forma como Deus ele entrou na raça humana. Em primeiro lugar, a gente deve considerar que esse nascimento, ele não é uma doutrina, mas primeiramente um fato, um evento, um acontecimento, como é o nascimento de qualquer outro ser humano. A concepção, no caso de Jesus, é que aconteceu de forma sobrenatural, no útero de uma mulher, sem o ato prévio de uma relação sexual entre um homem e uma mulher. Então, isso nos faz pensar em nomear o evento de forma adequada. Porque o elemento sobrenatural de fato não aconteceu no nascimento de Jesus. O elemento sobrenatural ele tem o seu locus, né, o seu local de origem na concepção de Jesus. Então, por isso que o tema que nós iremos abordar, eu acredito que a nomenclatura mais adequada será esta, é a concepção virginal de Jesus. Jesus foi concebido miraculosamente pela graça de Deus como um ato soberano de Deus. Então, nos relatos dos evangelistas, Mateus e Lucas, fica evidente para nós que Jesus foi concebido de uma forma sobrenatural, sem a presença de um pai humano e graças a uma intervenção sobrenatural do Altíssimo. É isso que a gente acabou de ler aqui no versículo 35. Quando o anjo ele afirma a Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também este ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. A concepção de Jesus, então, é importante para a gente por pelo menos 3 motivos. Em primeiro lugar, sempre que a Bíblia ela delimita um nascimento miraculoso, a gente vê a partir desse nascimento miraculoso um evento redentor importante na história que Deus ele tem em relação ao seu povo. Se a gente pegar os vários relatos da Bíblia que mostram para a gente o nascimento relacionado a um milagre, a gente vai notar isso. Qual, por exemplo, de memória que a gente lembrando de quem teve um nascimento baseado em um milagre? Isaac, Sansão, Samuel, o próprio João Batista que aparece aqui em Lucas 1 também sendo descrito seu nascimento. Nós notamos que sempre que há um nascimento vinculado a um milagre, é porque este evento, esse nascimento, ele tem alguma relação com a história da redenção. Nos casos de Isaac, Sansão, Samuel, João Batista, o que aconteceu? Deus abriu o ventre de mulheres estéreis para que elas pudessem dar luz a filhos, os quais eles tiveram papéis importantes na história da redenção. Todavia, o nascimento de Jesus ele é um evento relacionado à história da redenção, mas que ele tem muito maior importância, tem uma importância fundamental, é um sinal muito superior do que esses demais milagres, porque ele dá para a gente essa ideia de que algo elevado está prestes a acontecer. Em segundo lugar, é importante a gente examinar a concepção virginal de Jesus, porque concepção e nascimento são elementos que marcam a origem de todo ser humano. E era necessário que o Verbo encarnasse, que o Filho de Deus encarnasse dessa forma, sendo concebido e nascido de modo humano. Então a concepção virginal ela não apenas marca a entrada de Deus no mundo, mas o momento que Deus se fez homem. Então por isso que é importante a gente examinar este fato. Quando Deus ele se tornou filho de uma mulher. Isso é importante a gente notar. Então se faz necessário a gente também destacar que o que aconteceu com Jesus foi algo totalmente diferente do que aconteceu em todas as demais concepções, em todos os demais nascimentos da história humana. Na concepção do Salvador, a segunda pessoa da Trindade recebeu natureza humana. Diferentemente do que acontece na concepção humana normal, quando acontece a fecundação entre um espermatozoide e um óvulo,
O que aconteceu com Jesus foi distinto, porque Jesus não passou a existir no momento dessa fecundação. O que aconteceu, conforme o texto bíblico nos afirma, é que por uma obra soberana de Deus, do Criador, Deus se tornou um zigoto no útero de uma mulher virgem, judia, prometida em casamento com José. Além disso, é importante a gente notar a concepção virginal de Jesus, porque ela sinaliza para a gente que a salvação ela é pela graça. E essa mensagem está implícita na concepção virginal de Jesus. Não é pelo trabalho humano. Deus ele tem toda a sua iniciativa sendo demonstrada no nascimento de Jesus. Sendo o elemento humano, aqui no caso Maria, sendo o elemento assim, totalmente passivo a partir da iniciativa do próprio Deus. Então nós como igreja, nós precisamos reafirmar a nossa crença na concepção virginal de Jesus. Porque sem essa concepção virginal, Jesus não é Deus. Ele teria sido apenas um ser humano, com um pai humano. Ele teria sido um líder religioso no máximo, como tantos outros o são. Além disso, se a gente negar a concepção virginal de Jesus, nós vamos atacar várias outras doutrinas fundamentais da fé cristã. Como, por exemplo, a veracidade da Bíblia, ela fica em xeque se a gente duvidar do nascimento, da concepção virginal de Jesus, a própria humanidade de Cristo, a impecabilidade do nosso Salvador e a natureza da graça. Então é por isso que o credo apostólico, os nossos irmãos, desde os primórdios, desde o começo da igreja, afirmaram: creio em Jesus Cristo, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. O credo afirma isso explicitamente, declara isso abertamente. Daí, a gente vê que o testemunho da história terrena de Jesus começa com o milagre e termina com o milagre. Não é isso? Os inimigos da fé cristã, eles tentam ridicularizar o ensino de que Jesus Cristo, ele de fato nasceu de uma virgem, insinuando, desde os tempos mais antigos também, houve esse tipo de insinuação. As pessoas afirmam que Maria teria tido relações extraconjugais com o militar romano e a partir daí teria nascido Jesus. Mas o testemunho bíblico, ele é ao contrário do que os opositores da fé cristã tentam afirmar. O testemunho bíblico, ele é claro, ele é inequívoco em afirmar que Jesus teve um nascimento sobrenatural. Uma obra divina é o que está acontecendo no ventre de Maria nesse relato. A concepção de Jesus, ela é, de fato, uma agressão aos naturalistas. Existe muita gente naturalista em nossos dias. Os naturalistas são aqueles que acreditam que os milagres eles não são possíveis, que os milagres eles não podem acontecer. Os milagres são uma impossibilidade lógica. Bem, questionar o nascimento virginal de Jesus é algo até válido, mas a gente tem que examinar também quais são os desdobramentos dessa alegação no contexto primitivo que ela foi criada. Esse evento foi afirmado em um momento em que as suas provas elas poderiam ser averiguadas. Então a gente pode examinar à luz da Bíblia esse nascimento de forma sobrenatural e perceber que ele de fato foi uma obra de Deus e que tem respaldo histórico. O argumento mais poderoso para a gente defender o nascimento virginal de Cristo é o próprio texto bíblico. No nascimento de Jesus há o cumprimento de uma profecia bíblica, ou melhor, de várias profecias bíblicas feitas pelo decorrer de vários séculos, de vários profetas. A Bíblia ela é repleta de gêneros literários, dos mais diversos. Se você ler a Bíblia, você vai encontrar poesia, você vai encontrar profecia, você vai encontrar parábolas em determinados momentos. Se nós olharmos para o Novo Testamento, nós vamos nos deparar com cartas. Mas o gênero literário que predomina nas Escrituras é o gênero narrativo. Isso significa que a Bíblia ela está ocupada em contar histórias. E veja bem, as histórias que a Bíblia nos apresenta não são histórias que têm apenas o objetivo de ilustrar
pontos, verdades espirituais importantes. As narrativas que aparecem na Bíblia, elas têm o propósito de contar efetivamente o que está acontecendo. E o Antigo Testamento, ele antecipou nas narrativas e também nas profecias que a vinda do Messias, que o Filho de Deus, ele viria ao mundo, sendo Filho de Deus e também Filho do homem. O próprio Deus Yahvé, ou Jeová, como queiramos afirmar, ele deveria vir ao mundo de uma forma humana, dentro de uma linhagem específica. E isso é importante a gente notar, porque quando a gente está fazendo aquela nossa leitura bíblica devocional, né, aquela leitura proposta nossa, de lermos todos os capítulos, todos os versículos da Bíblia, geralmente a gente pula algumas partes que nós consideramos assim chatas, não é verdade? Você com certeza já fez isso com Crônicas e pode ter feito isso também às vezes com algumas leituras de Gênesis e algumas leituras dos Evangelhos. São as chamadas genealogias. Para o judeu, uma genealogia, pessoal, é algo muito importante, muito relevante. O judeu valoriza a genealogia igual você valoriza o seu celular, igual nós valorizamos o nosso celular. Para eles, a genealogia é algo que deveria ser consultado para se conhecer a ascendência de um determinado indivíduo. E Jesus, ele viria ao mundo dentro de uma determinada ascendência. Ele viria como filho de Abraão, como filho de Davi. E note que se a gente ler Mateus 1, nós vamos ver que o propósito do evangelista é mostrar exatamente isso. Que Jesus é o filho de Abraão, ele é o filho de Davi. Jesus, ele viria ao mundo dentro de uma linhagem específica. Ele iria se assentar no trono dos céus, mas ele também seria herdeiro real, o herdeiro do trono de Davi. Então, a teologia bíblica do Antigo Testamento, ela apresenta para a gente a necessidade de um Salvador divino e humano, que tivesse aparência divina e aparência humana, mas que tivesse também natureza divina e natureza humana. Desde a proclamação mais remota do Evangelho, que é o que a gente lê lá em Gênesis 3,15, no chamado proto-evangelho, fica evidente que o Messias deveria vir ser descendente da mulher, ele deveria vir da semente da mulher. Não é isso que afirma em Gênesis 3,15? Diz que da descendência da mulher viria um que iria ferir a cabeça da serpente. Serpente ali no caso simbolizando Satanás. E a semente da mulher, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, vale a pena a gente destacar bem esse ponto. O cristianismo, ele não repousa sobre ideias filosóficas, mas sobre fatos concretos, sobre dados reais. Ou estes fatos aconteceram, ou não existe fé cristã. A fé cristã não depende de ideias, de raciocínios, primariamente. A fé cristã, ela deriva de fatos reais que aconteceram dentro da história. E o nascimento virginal de Cristo, ele nos é apresentado, a concepção virginal de Cristo, nos é apresentada nesses termos, como fato real histórico. E que há desdobramento, sim, em termos de doutrina e em prática, mas primariamente foi um fato que realmente aconteceu. Paulo afirma lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 16, o seguinte: se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. E pegando um pouquinho emprestado do raciocínio que Paulo ele utiliza em 1 Coríntios 15, 16, a gente pode admitir também que se Cristo não foi concebido de uma virgem, a nossa fé ela não possui sentido. A nossa fé é vã. Então não existe nenhum tipo de sentimentalismo aqui. A gente não pode acreditar em Jesus como as pessoas às vezes acreditam no Papai Noel. Acreditando no Papai Noel por causa daquilo que ele representa. Se nós temos uma pretensa versão do Evangelho que nega a concepção virginal de Jesus, essa concepção ela não consiste naquilo que foi crido e confessado por nossos irmãos em todo o decorrer da história. Então pode ser legítimo racionalmente se duvidar do nascimento virginal de Cristo?
Até certo ponto é razoável. Porém, nós devemos examinar quais são as consequências para isso. Se a gente duvida da concepção virginal de Cristo como a Bíblia se nos apresenta, nós estamos colocando em xeque a autoridade das Escrituras e estamos colocando em xeque também a veracidade da fé cristã. Então, o custo de se negar essa doutrina, simplesmente porque não é possível se fazer uma verificação científica dela, o que de fato não é possível, nós não podemos fazer um exame biológico em Maria e daí depreendermos esta ou aquela conclusão, não é por conta disso que nós devemos desprezar a doutrina, uma vez que ela foi sempre crida e confessada por nossos irmãos no decorrer de toda a história. É isso que o credo afirma. Crê em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Ele não é apresentado no credo como o Cristo que se apresentou em Jesus, como alguns tentam afirmar por aí, mas como Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Senhor. As duas naturezas de Cristo, a natureza divina e a natureza humana, nos são apresentadas mediante o credo e mediante também as Escrituras. Jesus é plenamente divino e plenamente humano de forma perfeita, de forma harmônica, de forma indivisível. Então Jesus Cristo, ele é o Deus que se fez carne, o Deus que se fez homem. Bem, para a gente já encerrar esse estudo bíblico, eu gostaria de apresentar um desdobramento bem prático dessa doutrina e desse evento para a nossa jornada cristã. O que significa para a nossa vida prática dizer que Jesus nasceu de uma virgem, Jesus foi concebido miraculosamente. A encarnação de Cristo, ela fala para a gente da extraordinária unidade que Cristo tem conosco. Para a maioria de nós, a proximidade em relação a Jesus só passa pela nossa cabeça quando a gente enfrenta dificuldade. E isso é empobrecedor para nós, porque a gente só pensa assim, Jesus se identifica comigo porque ele passou esta ou aquela dificuldade. Isso é pobre. Reflitamos sobre essa verdade bíblica, esse importante fato cristão. Jesus Cristo é o Emanuel, Deus conosco. Ele entrou em plena solidariedade conosco, em nossa existência pecaminosa para nos salvar, sem contudo, ele, Jesus, ele ter se tornado um pecador. Então, a encarnação de Cristo mostra para a gente que Deus ele está conosco, que nós não estamos sozinhos. Cristo assumiu na encarnação ser parecido com a gente. A encarnação significa isso. Jesus foi gente como a gente. Observe nos evangelhos como que isso é claro para nós. Jesus ele foi um ser humano normal, com as mesmas limitações físicas, com até mesmo ansiedade, tristeza, por mais de um momento. A Bíblia nos apresenta Jesus triste, angustiado, chorando. Jesus enfrentou tudo isso. Jesus foi gente como a gente. Veja, Deus foi gente igual a gente. Deus é gente igual a gente nesse sentido. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele conhece as nossas ansiedades, as nossas preocupações. Portanto, a gente pode se encontrar nele. A gente pode perceber em Jesus a mesma humanidade que nós temos. Hebreus, no capítulo 4, vai ter uma afirmação muito poderosa nesse sentido. E eu quero ler esse texto também, junto com vocês, para nós já nos encaminharmos aqui para o encerramento. Que é aquele texto lá do discipulado. Vocês se lembram? Hebreus, no capítulo 4, no versículo 14, fala assim: Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado, olhem que, em todas as coisas, a nossa semelhança,
mas sem pecado. E aí vem o texto belíssimo do versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. É isso que o texto bíblico fala. A gente pode contar com o seu socorro, a gente pode contar com o seu apoio gracioso em tempo oportuno. Tem algumas coisas muito preciosas para nós nesse texto. Olha como que ele começa afirmando, olhando especificamente para o versículo 16. Acheguemo-nos. Isso é um convite, não é verdade? Isso é um convite de Deus para as nossas vidas. A ideia aqui é, chegue perto, venha ao encontro, esteja próximo. É uma expressão que vai aparecer por várias vezes em Hebreus, indicando para a gente a presença de Deus como uma possibilidade real para as nossas vidas. Fala de um relacionamento pessoal com Deus Todo-Poderoso. Acheguemo-nos. E mostra para nós como que nós podemos nos achegar diante de Deus. O texto afirma confiadamente. Outras versões vão trazer corajosamente. Outras versões vão trazer ousadamente. E é essa a ideia presente no texto. Nós podemos conquistar um certo nível de confiança, de coragem, como alguém privilegiado para poder chegar na presença de Deus. O trono da graça fala para a gente do favor imerecido de Deus. O trono da graça fala do favor de Deus em relação ao seu povo, o povo da sua aliança, que mediante o sangue de Cristo, o sangue de Jesus, pode receber misericórdia e graça para auxílio em momento oportuno. Bem, geralmente a gente interpreta o tempo oportuno como uma dificuldade que a gente está enfrentando. Nós geralmente lemos o texto assim, né? Como, por exemplo, uma enfermidade, uma provação financeira, enfim. Mas se a gente examinar o contexto da passagem, nós vamos notar que ela está falando aí exatamente, precisamente, de tentação. O texto está dizendo para nós, para a gente enfrentar a tentação, nós precisamos desse perfeito sumo sacerdote, que dá força para a gente na tentação e que também oferece perdão por sua graça, quando nós caímos em tentação. Uma coisa que a quarentena ela tem mostrado para nós, que as nossas tentações e os nossos pecados, eles continuam sendo os mesmos. Você pode ter ficado 10, 15 dias dentro de casa e você vai notar, vai fazer esse exame em você mesmo e vai perceber isso. A quarentena não te apresentou nenhum pecado novo. São os mesmos pecados que nós cometíamos antes, as mesmas tentações que nós enfrentávamos antes, são as tentações que nós enfrentamos agora. Isso mostra pra gente que o grande problema nosso não são as circunstâncias. O grande problema nosso é o nosso coração, desesperadamente corrupto, uma fábrica de ídolos. O nosso coração que é ímpio e que, se não for tratado pela graça de Deus, nós estaríamos miseravelmente perdidos, eternamente perdidos. Então, o remédio para a nossa tentação, é o que o texto está afirmando, é Cristo. Porque Ele passou por todas as tentações e venceu. Tendo as mesmas fraquezas que nós temos, Jesus não cedeu, Jesus foi vencedor. E para nós, que erramos tantas vezes, que caímos tantas vezes em tentações, o mesmo Jesus ele oferece apoio na tentação e perdão quando a gente falha. E essa é a boa nova da encarnação de Cristo. Isso sim, irmãos, é uma ótima notícia para nós. Então que o Senhor nos ajude a aplicarmos essa verdade em nossas vidas. Jesus ele enfrentou tudo isso, todas as coisas, é isso que o texto fala. Ele foi tentado em todas as coisas. Foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. E Ele pode servir como nosso ajudador, como nosso socorro em tempo oportuno. Não sei quais tentações você tem enfrentado. Conheço as minhas. E sei que elas não são em nada distintas daquelas que eu enfrentei antes da quarentena. Mas eu sei que eu tenho
que nós temos como igreja de Deus, como povo de Deus, um Cristo que se compadece de nós, que graciosamente nos acolhe, nos recebe e que a gente pode ser encontrado nele. Que o Senhor te ajude e conte com esse recurso. Busque a graça de Cristo, invoque-o, peça o seu socorro, como o texto bíblico diz. Clame junto ao trono da graça. Aproxime-se com confiança junto ao trono da graça. E o Senhor vai lhe ajudar em tempo oportuno, porque essa é a promessa que Ele garante em Sua palavra. Para encerrarmos, vamos fazer mais uma oração. Se você puder, ore também comigo nesse momento. Senhor, eu te agradeço pelo que Cristo fez por nós, pela graça abundante do Senhor, pelo amor infinito que o Senhor tem revelado em todos os eventos da salvação, desde a promessa da salvação, desde a consumação da salvação, desde o momento em que teu Filho se tornou carne, foi concebido no ventre da Virgem, pela vida sem pecado que Jesus teve, pelo exemplo que Ele demonstrou a nós, ao ser injuriado, Ele não revidar, Ele não abrir a boca, Ele ser ameaçado, Ele não, de forma alguma, Ele blasfemou, de forma alguma, Ele pecou contra o teu nome. Nós queremos olhar para esse exemplo de Jesus e sermos estimulados, constrangidos por Ele, a vivermos também em santidade. Ajuda cada um de nós, Senhor, nessas tentações que nós temos enfrentado. A tentação, ela se agiganta e a gente se vê, às vezes, acuado, sem ter para onde fugir. Mas o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa graça, a nossa ajuda. E nós queremos nos aproximar desse teu trono e recebermos dessa tua graça, dessa tua misericórdia, o teu favor em meio às nossas tentações. Socorre-nos e abençoa-nos. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus abençoe. Pretendo tentar postar esse vídeo aqui no YouTube, se a internet nos permitir. Que Deus dê aos irmãos um bom resto de noite. Espero que tenha sido edificante para a vida de vocês. Um abração e saudade de todo mundo, tá?